Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Bom, hoje a gente vai começar a nossa aula. Eu vou dar alguns toques sobre a maioria dos artigos que eu recebi, né? Algumas faltas vamos dizer assim, de objetivo, alguns com temas que não tem nada a ver com a área. Vou dar alguns toques aí para a gente ajustar esse trabalho aí, para aí as próximas aulas ficar mais fácil. E também sobre a metodologia que ficou para a semana que vem, mas quem tiver aí disponível, querer perguntar um pouquinho sobre o artigo, sobre a entrega, eu vou estar disponível, tá? Mais uma vez, como essa aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar a aula, eu vou explicar mais uma vez o que é um artigo científico. Por quê? Das entregas que eu recebi, né, dos artigos que foram entregues, na verdade, muitos foram estudo de caso, não foi um artigo. Isso é normal, né? Porque principalmente quem está fazendo pela primeira vez, às vezes não consegue entender qual o objetivo do trabalho e aí acaba cometendo alguns equívocos. Primeiro equívoco, né? Você não pode ficar pegando nada da internet, né? Eu não zerei, mas assim, a próxima entrega já vai ser zerada. Se tiver qualquer linha da internet que você pegou, qualquer parte que você pegou e colocou no seu trabalho, isso eu já falei, é um plágio, né? E assim, dos 30 trabalhos que eu recebi, eu vou dizer assim que uns 6 são plágios absurdos, né? Inclusive um que pegou o artigo da internet, na verdade pegou uma reportagem e entregou. Então, assim, não dá para entregar qualquer coisa para o professor, que o professor acaba descobrindo. A gente tem um programa que a gente sabe até da onde você tirou. Então, para essa primeira entrega, repito, eu não usei o rigor da lei, mas assim, para a próxima entrega, quem fez sabe que fez, né? Para a próxima entrega já vai ser zerado e não tem nem muito o que fazer, tá? Então, essa é a estrutura de um artigo científico, né? É essa maneira que você deveria desenvolver o seu trabalho. Muitos perguntaram, professor, como é que eu uso o modelo? Você botar no Google Academics, qualquer plataforma digital, você vai achar um monte. Você coloca lá, artigos sobre RH, artigos sobre logística. Apenas descobrindo tema. Por isso que a gente ficou um bom tempo para definir o tema, para quê? Para quando começar a escrever, o artigo fluir bem mais fácil, né? Então eu percebi que a metria de um artigo, o artigo não tem capa, tá? Então assim, em nenhum momento eu falei aqui que era para ter capa. Essa é a cara do artigo. Você vai fazer um título, vai colocar um título para o seu trabalho. O título tem que referenciar um problema na área que você está trabalhando. Primeiro ponto que eu preciso orientar também. Muita gente pegando artigo, por exemplo, pessoa de semestres anteriores me entregou um artigo sobre um assunto, aí chegou no outro semestre e resolve fazer o mesmo artigo. Não pode, tem que ser um artigo inédito, tem que ser um artigo novo, referente às matérias que vocês estão cursando no semestre, né? Também teve o caso aí de pessoas que estão cursando, de repente, um período e ficaram reprovadas em outro período. Tem que fazer o outro artigo, tem que entregar um outro artigo. Então, eu senti essa falta de conhecimento, mas aqui a gente está para ajustar, né? Que nem eu falei. Nós estamos aqui para ajustar e aí para as próximas entregas vocês não terem esse tipo de problema. O lado bom é que o artigo científico ele é mais simples de fazer
do que um estudo de caso, um TCC. Ele tem essa cara aqui, ó. Eu vou mostrar mais uma vez um artigo, vou explicar hoje a respeito de um artigo. Depois eu vou dar um tempinho aí para a gente tirar as dúvidas, né? Na relação, né, do artigo científico. Então, quem tiver interesse de tirar alguma dúvida sobre o seu trabalho, a gente vai fazer isso hoje. Mas, assim, em suma, foram alguns casos que não se ajustaram, porque a participação da aula, de repente, não está aqui ao vivo, de repente, assistir lá no AVA, né, dar uma olhada. Eu vou agora colocar também uma enxurrada de informações aí para tentar ajudar vocês. Então, título, autores, né? Dos autores, você coloca a instituição embaixo, aquilo que a gente já tinha orientado. Daqui a pouco eu vou mostrar um artigo aqui, tá? Os autores que ficam embaixo, no rodapé a instituição. O resumo e o abstract. O resumo, ele tem um método, né? Ele tem um objetivo de ser. O resumo, pelo nome que se dá, ele fala sobre o trabalho. O que é um artigo científico? É uma pesquisa. É uma pesquisa que você vai fazer. Então, teve muita gente que já me entregou o artigo pronto, o trabalho pronto. Eu questionei, aonde você fez a pesquisa? Como é que você chegou no seu objetivo se você não tem uma pesquisa? Cadê a sua pesquisa? Então, assim, é algo inédito. Você não teria como chegar ao final sem fazer uma pesquisa que seja bibliográfica. Outro ponto, ninguém, ou melhor, a grande maioria não percebeu que os autores são o mais importante do seu artigo. Então, você precisa ter pelo menos 3 autores de livros que são referências e fazer citação no seu trabalho. No resumo, não tem citação. O resumo você começa falando sobre o tema, depois você fala sobre como vai ser a sua pesquisa, matéria da última aula, né, que eu vou dar uma recordada aqui, que é pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, né, que nós discutimos, a amostra da sua pesquisa, a parte de metodologia, aqui, ó, eu vou dar uma recordada. Tá? Então, assim, no resumo você coloca como vai ser a sua pesquisa e qual foi a conclusão. Ah, professor, mas eu já coloco a conclusão? Você coloca uma conclusão que talvez seja provisória, que vai ser revista depois que você terminar a sua pesquisa. A introdução, que assim, boa parte fez errado. O que você faz na introdução? Está aqui, né? Na última aula que eu gravei, eu mostrei desse jeito aqui, ó. Você começa com o problema da pesquisa, né? Qual que é o problema da sua pesquisa? Por isso que eu falei, o artigo científico, o problema é o mais importante, um problema atual na área, né? Alguma coisa que esteja acontecendo. Por exemplo, um artigo que fala sobre a dificuldade de manutenção da frota de veículos, né? A falta de controle na manutenção de frota de veículos. É um problema, né? Então, assim, ele delimitou o problema na manutenção da frota de veículos na empresa X, né? Ou em São José dos Campos. Muitas pesquisas não tinham delimitação, falavam sobre temas gerais, e aí a pessoa ficava falando sobre tema. Não, você tem que falar qual que é o problema, discutir o problema. Os objetivos gerais, quais são os objetivos gerais com sua pesquisa? O que a sua pesquisa tem como principal objetivo, né? Depois, objetivos específicos, que eu não quero ficar repetitivo, porque tem essa explicação na aula anterior, né, no vídeo da aula anterior, né, mas eu só estou recordando. Os objetivos específicos são os microtemas, né, os micro-objetivos que você quer atingir. A justificativa o porquê da escolha do tema, porquê do problema. As hipóteses, né, que
o que você quer levantar, né? Por exemplo, estou fazendo um artigo sobre pandemia, qual hipótese? Por exemplo, será que a cloroquina é eficiente no tratamento? É uma hipótese, você está levantando hipóteses. E, por último, a delimitação, como que vai ser, quais vão ser as etapas da tua pesquisa, breve, né? Então, galera, isso aqui é a introdução, né? Não é... A maioria, de verdade, assim, fez certo, mas algumas pessoas que não estão acompanhando as aulas ou que não estão prestando atenção no AVA estão cometendo equívocos porque estão achando que é para entregar qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, não é. Existe uma delimitação e por isso eu estou explicando de novo. Eu vou colocar mais material lá na próxima aula, vou colocar um monte de outras dicas, né, para melhorar isso daí, mas essa é a carinha do artigo, tá? Então, a introdução vai até aí. E a metodologia, que é o motivo da nossa aula de hoje, até a semana que vem, que precisa entregar, porque se vocês não fizerem essa pesquisa, e aproveita a semana que vem, que é a semana dos cursos e que não vai ter tanta exigência, que vocês vão poder ter tempo para aplicar uma pesquisa. Como que essa pesquisa vai acontecer? Primeiro, ela vai acontecer bibliográfica, né? Você vai ter que ter uma pesquisa bibliográfica, você vai pesquisar nos autores, em artigos, por isso que eu disse desde o primeiro momento. Pega um artigo parecido, né? Pega um artigo na internet, coloca lá, artigo científico, aí você vai entender o que o professor está falando. E ele pode ser citado no seu trabalho. E aí a citação é trazer partes do autor. Teve gente que não fez nenhuma citação, não tem nenhum livro, não tem nenhum autor, zero, porque assim, não tem embasamento científico se você não tiver um autor no seu trabalho. E aí você vai analisar, e eu estou aqui disponível para isso, se você vai mandar um questionário para alguém pelo WhatsApp, né? De repente você voltou a trabalhar e você vai fazer um questionário com o pessoal que você trabalha lá. Tudo bem. Agora, você ainda está de quarentena, né? Não pode e não deve sair, você faz a pesquisa via WhatsApp, né? Eu posso responder, os outros professores, os seus colegas de faculdade, tem uma média aí de quase 300 alunos fazendo projetos, então dá para a gente trabalhar isso aí. Então, qual que é o modelo de estudo, né? Qual modelo que você vai utilizar, né? Que maneira que você vai fazer isso? Ah, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer uma entrevista, de repente você marca no Teams para fazer uma entrevista, ou no Zoom, qualquer outro aplicativo, você vai fazer uma pesquisa qualitativa, né? A descrição da amostra, você vai descrever qual é a sua amostra da pesquisa, por isso que eu falei, não dá para fazer um tema Brasil, né? Você tem que fazer uma amostra, você tem que explicar por que você vai pegar aquela quantidade de pessoas para fazer a sua pesquisa, para mandar via WhatsApp. Como eu disse, nesse momento é importante utilizar os colegas, os professores, a gente distribui o link da sua pesquisa lá no grupo dos professores, você distribui no grupo dos seus colegas, a gente faz essa propagação aí. Se a sua amostra envolver ou tiver algum propósito para os alunos. Agora, se o seu tema for um pouco mais específico e de repente precisa de uma entrevista qualitativa, aí você precisa levantar aí as possibilidades, né? Eu trabalho na área, tem vários outros professores que trabalham na área, eu estou no mercado, por exemplo, a gente pode marcar uma entrevista com algumas pessoas que a gente conhece, ou vocês mesmo, né? Mas precisa ir atrás dessa amostra. Tá? Então, daí eu já estou dizendo, o trabalho, o artigo científico não dá para ser escrito em apenas uma observação, ele precisa da pesquisa. Isso aqui é o mais importante, né, da sua pesquisa, a metodologia, é a maneira com que você vai fazer a sua pesquisa. Então, você não pode ter entregue o trabalho finalizado. Existiu casos disso? Sim. Foram alunos que já sabiam como que fazer artigo, já fizeram a pesquisa na amostra, foram lá, mandaram questionário, fizeram entrevista, usaram alguma metodologia,
tabular, tem gente que entregou o artigo pronto, porque é um negócio simples de fazer. Mas, assim, a grande maioria achou que era só ficar escrevendo. Não é. Você precisa ter uma pesquisa. E depois que você tiver essa pesquisa, você tem que fazer um gráfico, né? Tabular, um gráfico simples, mas mostrar o resultado dela. Depois eu vou mostrar um artigo. Os instrumentos que você utilizou, aqui, o máximo que você vai utilizar são questionários, ou então, além do questionário, é marcar uma entrevista, né, via Teams, ou um telefonema, alguma coisa que você possa utilizar para a metodologia, tá? Depois do procedimento de coleta de dados, como é que você vai coletar esses dados, né? Eu falei, você tem uma série de possibilidades, mas você tem que saber como que você vai coletar esses dados. Eu estou aqui hoje, até as 9h40, para te ajudar. Você vai falar o seu tema, a gente vai discutir, nossa, como é que a gente vai tabular isso, como é que a gente vai levantar esses dados, tá? Como já existiu também, alunos, o meu artigo vai ficar só em pesquisa bibliográfica. Aí, quais são os autores que você vai utilizar? Ah, não sei, professor. Então, como é que você vai ficar em pesquisa bibliográfica? Você tem que saber os autores, referências do tema, discutir com esse autor, porque os autores, eles são muito importantes, né? Então, assim, a bibliográfica todo mundo vai fazer, que é a pesquisa em autores, para discutir sobre o tema. Já a pesquisa efetiva depende do seu tema, né? Depois tem o tratamento dos dados, que o tratamento dos dados começar verificar ou fazer uma análise sobre tabular, né, a amostra. Depois as limitações de estudo, você vai colocar, é óbvio, que uma das limitações para esse estudo é o momento que a gente está vivendo, a pandemia. Então, por isso que você usou a amostra que você usou, né? Colocar aí informações sobre a sua limitação com relação à sua pesquisa, que ela não vai acontecer no campo, não dá para você ir a campo, a menos que você esteja trabalhando em alguma empresa, como eu, né, que eu não parei, não fiquei nem de quarentena, fiquei muito pouco tempo, e eu consigo, de repente, na empresa que eu estou trabalhando, eu consigo fazer ou observar, né, que é a observação de campo, ou entregar um questionário, ou fazer uma pesquisa normal, né? Depois eu tenho resultados de discussão, e seria isso. São os resultados que você... O resultado você vai apresentar os gráficos da tua pesquisa. Ou, professor, é uma pesquisa qualitativa. Então, você vai compilar as informações que você teve com relação à sua pesquisa. Então, é o resultado da sua pesquisa. Discussão, que é você colocar um breve texto falando sobre o resultado que você teve com a pesquisa, discutindo com o autor, pegar uma citação do autor e discutir com ele, tá? E a conclusão, acabou, né? O trabalho acabou, é a conclusão. As referências bibliográficas, elas têm que aparecer, mesmo na entrega que vocês fizeram. Assim, uma grande maioria não fez. Referência bibliográfica é colocar os autores que você utilizou na sua pesquisa, né? Que nem eu falei, eu vou colocar mais alguns artigos lá de modelo para vocês pesquisarem, né? Fora os meus artigos que eu tenho disponibilizado, eu vou colocar mais alguns modelos lá. Vocês podem pegar qualquer modelo na internet para usar de baliza para vocês. Todo artigo tem referência, todo trabalho científico tem referência. Só que qual que é a diferença? A referência bibliográfica de um artigo científico é somente quem você citou no trabalho. Então, você colocou uma parte do livro no trabalho, fez uma citação no trabalho, você coloca como referência. Não dá para colocar autores que você não citou no trabalho. Se você fizer isso, já começa a errar, tá? E aí você segue, né? Com relação à modalidade da pesquisa, porque o nosso objetivo hoje é falar sobre a pesquisa, né? Então, dando sequência àquela observação. Então,
a pesquisa, escolher as modalidades, aplicar a pesquisa, é o mais importante do seu trabalho. Então, a menos que você tenha demonstrado a pesquisa na sua entrega, você não pode ter terminado o artigo. Né? É impossível você ter terminado o artigo sem uma pesquisa, a menos que você tenha pego isso ou tirado isso da internet, que eu disse aqui que é plágio, não pode fazer. A menos você tem que fazer uma pesquisa inédita, tem que ser alguma coisa autoral, sua, né? Então, essa pesquisa de campo que hoje eu estou aqui disponível aí para ajudar vocês. Então, é a observação dos fatos tal como ocorrem, né? Então, quando fala em pesquisa de campo, e aqui nós, em virtude da pandemia, não estamos cobrando que vocês apliquem essa pesquisa onde efetivamente vocês estão querendo estudar, mas sim que vocês utilizem de ferramentas tecnológicas, como o SurveyMonkey, o Forms, onde vocês fizeram a prova. Né? Aliás, ontem na prova aconteceu uma série de coisas que demonstra que vocês estão conhecendo bem a plataforma. Né? Para vocês terem uma ideia, teve um determinado aluno numa prova. O lance do Forms é interessante, porque o Forms você consegue ver tudo, o horário que vocês fizeram a prova, quem fez a prova, o ID de quem... Quer dizer, você tem todas as informações de quem entrou naquele momento para fazer a prova, né? E lá estava bem explicado, você só tinha uma tentativa, você só tinha uma possibilidade de fazer a prova. E teve gente que tentou entrar com o nome fictício, e tudo isso eu tenho registro, né? Então, o programa, o Forms, você monta um questionário, eu te ajudo a fazer isso. Estou aqui para isso. Você entra no Forms lá da Microsoft, faz um questionário, né? Monta lá um questionário com alternativas, que é mais simples, umas 10 perguntinhas, e manda para a amostra que você quer. Você manda o link, galera. Da mesma maneira que vocês fizeram a prova, você manda o link para uma amostra, né? Então, é até aí que a gente quer que vocês façam. Ou, de repente, uma entrevista, que nem eu falei, é qualitativa, uma entrevista. Experimental, né? Você vai acabar interferindo, né? A pesquisa de campo é mais observatória. A experimental, né? Você vai analisar os fenômenos que aconteceram, você vai modificar os fatos. Por exemplo, quando você tem pesquisas com animais, isso aqui é uma coisa que não vai ser utilizada. E a pesquisa bibliográfica, que recupera conhecimento científico acumulado sobre um problema. Essa aqui, que é a bibliográfica, que é o conhecimento científico, é a base de um artigo científico. Então, se você entregou o seu trabalho e não citou nenhum autor, não colocou nenhuma referência bibliográfica, então seu artigo não tem nenhum significado, porque algum autor precisa validar o seu trabalho. Então, isso aqui, ó, é trabalho, é lição de casa para todo mundo que está fazendo o artigo. Procurar pelo menos 3 autores de livros, referências sobre o tema, e tirar partes desse livro. Alguns alunos falaram, professor, não estou indo para a faculdade, onde eu vou conseguir pegar? Você tem outros artigos da internet que têm citações, né? Você tem a biblioteca virtual da faculdade, que você consegue entrar, pegar qualquer livro, fazer cópia do livro, né? Mas, óbvio, você tem que citar a referência bibliográfica. Tá? Eu vou abrir o meu artigo aqui, um artigo que eu tenho, que eu uso de modelo. Então, esse artigo aqui é o artigo que a gente tem discutido, né? Que eu vou deixar disponível mais uma vez na aula lá. Esse é o formato que você vai utilizar para fazer o seu artigo científico. Você vê aqui, ó, você tem um tema, né? Que foi definido, e o título, você precisa ter um título. Repito, não tem capa, não tem capa, não é TCC, é artigo científico. Você tem aqui
o título do seu trabalho, que ele tem que referenciar um problema. Olha o que eu fiz aqui, ó. O Sistema de Gestão Ambiental como estratégia da educação ambiental no Senac São José dos Campos. Então, eu estou falando, o sistema de gestão ambiental, quer dizer, eu vou estudar o sistema de gestão ambiental como estratégia da educação ambiental do Senac São José dos Campos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou analisar se esse sistema de gestão ambiental é eficiente para a educação ambiental nessa escola aqui que eu fiz a análise, que eu usei como amostra. Então, veja como eu delimitei no Senac de São José dos Campos. Então, eu delimitei para uma escola, né? Para uma escola e para a cidade, que no caso aqui é São José dos Campos, tá? Então, façam assim. Defina o seu tema, o seu problema, coloca exatamente aonde que você vai aplicar. Vejam como é que os autores estão descritos aqui. Você tem autor Marcos Camargo, depois Denise Aguiar, depois Cristina Veloso. Você tem essa numeração aqui. Então, muitos estão fazendo em trios, né, os artigos, ou dependendo da quantidade de pessoas que está fazendo, e está colocando a numeração aqui do lado. Por que dessa numeração? Porque lá embaixo, no rodapé, você vai colocar a universidade que você está cursando e o seu e-mail, né, como autor de um artigo. Então, aqui vai ser a Anhanguera, né, Faculdade Anhanguera, e o seu e-mail. Então, lá no rodapé você faz isso. Então, isso aqui, assim, a grande maioria fez, mas teve gente que não se atentou a isso. Isso aqui é a cara de um artigo científico. Logo abaixo, você vem com o resumo, tá? Então, o resumo, ele tem a sua maneira de ser. Ele começa falando sobre o tema. Então, olha o que eu fiz, ó. O presente trabalho buscou investigar a possibilidade do sistema de gestão ambiental ser integrado à dinâmica escolar, como estratégia prática da educação ambiental no Senac de São José dos Campos. Tá vendo? 3 linhas. O resumo não tem, é formatação simples, não tem espaçamento, é dessa maneira aqui. Tem no máximo 250 palavras, no máximo 250 palavras, tá? Então, as 3 primeiras linhas você fala sobre o tema, né? Sobre o objetivo do seu trabalho. Depois, é como a pesquisa, veja só, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa. Então, quando eu falei que eu fiz uma pesquisa com abordagem qualitativa, eu não estou querendo referenciar números, e sim as opiniões, né? As opiniões que são mais importantes para o meu tema, porque as opiniões das pessoas que vão delimitar o meu tema. Então, eu preciso saber, principalmente aqui nessa pesquisa, o que eu fiz aqui. Eu participei das aulas, né? Eu entrevistei pessoas, então eu entrevistei alunos, entrevistei professores, então eu fiz uma qualitativa, né? As opiniões, utilizando-se de revisão de literatura. Então, a revisão de literatura vocês vão fazer também pesquisa documental e de campo, né? Com aplicação de questionários, com o objetivo de compreender a percepção dos professores e educandos da escola sobre a integração do sistema de gestão ambiental como prática educacional. Ponto. Depois é a conclusão. Pode-se concluir que a prática de gestão ambiental, que as práticas de gestão ambiental podem promover a reflexão e conscientização de todos os envolvidos nos projetos, integrando no sistema de ensino da escola e evidenciar que o SGA pode ser uma importante estratégia de educação ambiental na unidade. Então vamos lá, receitinha de bolo, para fazer um bolo. Primeiro, sobre o tema. Segundo, sobre a sua pesquisa. Então, galera, não dá para pegar coisa da internet. Pelo amor de Deus, você tem que fazer essa pesquisa. Você tem que montar, o seu grupo. Precisa montar isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que já vem pronta, tá? Então, muita gente ficou falando sobre o tema. Então, o tema de uma determinada pessoa lá era sobre recrutamento e seleção em São José dos Campos, a falta de vagas em São José dos Campos.
o cara ficou falando sobre isso. E aí, no resumo, ficou falando sobre o tema, só ficou falando sobre o tema. Não falou como que vai ser a pesquisa, não deu a conclusão, tá errado. Então, esse é o formatinho, né? Repito, vou deixar lá na aula, eu vou gravar a aula, vou botar a aula lá, vou colocar esse resumo junto, né? Ou melhor, esse artigo junto, que esse artigo aqui é o modelo de como vocês devem fazer. E eu falei na última aula gravada, né? Depois tem as 3 palavras-chave. Você vai colocar 3 palavras que definem o seu trabalho, né? Aqui está preservação ambiental, prática pedagógica e conscientização e participação, né? São 3 palavras ou 3 indícios do que você está tratando, do trabalho que você está tratando, tá? Isso aqui já a gente teve, num primeiro momento, tempo para entregar, a gente já está na metodologia. Então, quem estiver atrasado no contexto principal, que é no contexto de saber o que é um artigo científico, então para e começa a escrever o resumo, tá? Começa a fazer o seu trabalho. Essa, repito, essa é a cara do início, não tem capa, né? Não pode jogar informações, você tem que fazer assim. Quando eu falei que é um artigo é dessa maneira, tá? Seguiu o seu resumo, palavra-chave, né? Ah, deixa eu dizer outra coisa. Teve gente que teve a capacidade de entregar o artigo sem autor. Entregou lá as informações, mandou por e-mail e mandou um Word escrito assim, introdução, e não botou título, não colocou quem são os autores, eu poderia ter zerado. Então, estou orientando, até porque a gente está vendo uma situação complicada, né? De momento, muita gente não consegue acesso ao professor, sendo que eu tenho o WhatsApp liberado, a qualquer horário você pode me mandar, e-mail também, a qualquer momento vocês podem mandar, muitos alunos mandando, conversando, trocando ideia, antes da entrega. Depois da entrega fica mais difícil, porque agora você tem que recuperar a sua nota na próxima entrega. Mas, repito, esse é o formato do artigo científico. E aí deu sequência, lembra da introdução que a gente usou lá como modelo? Você faz a sua introdução, que eu já expliquei a introdução, dá sequência, e essa aqui é a citação, galera. Isso aqui que é a citação, que é importantíssimo para o seu trabalho. A partir da introdução, você já coloca as considerações dos autores, né? Então, aqui, ó, sobre as considerações, Lima observa aqui. E aí eu coloco uma citação no trabalho, tá? Eu vou, para a próxima aula, eu vou colocar esse artigo aqui, né? Já está disponível, eu vou colocar de novo esse artigo. Vou colocar uma coisa que é importantíssima, que é como que você deve fazer a formatação, como que você deve fazer a citação, né? Os objetivos enquanto artigo, né? E o objetivo maior da aula de hoje, que é a metodologia. Então, peguem esse artigo aqui e usem como modelo para continuar escrevendo. Pega o que vocês me mandaram, que muitos mandaram sem formatação, e usa o artigo científico para formatar, né? Para delimitar. Eu fui bonzinho, é assim, lógico que a nota não foi, teve gente que não tirou uma nota excelente, porque está entregando errado, não tem muito sentido que está entregando, está tirando parte da internet. Eu fiz vista grossa. A partir da próxima, é zero, né? Então, assim, eu não tenho prazer nenhum de dar zero. E hoje é uma maneira de mostrar a vocês o que vocês têm que fazer. Artigo científico. Tem mais de 5 milhões de artigos disponíveis na internet para que vocês possam usar como modelo. E, no final, é imprescindível, galera, que são as referências bibliográficas. Aqui, ó, referências. Veja só, o meu artigo, ele tem, é um artigo extenso, ele tem 15 páginas. Isso, ó, por isso que eu falei. Ó, que o meu artigo é um artigo grande, né? Uma pesquisa complexa. Tem 15 páginas. Então, assim, o artigo é um trabalho aí de 9, 10 páginas que vocês vão fazer fácil. E aí, olha a quantidade de referência que eu tenho. Não são muitas. Por quê? Porque eu só utilizo as referências que eu cito no trabalho.
né? Vou voltar aqui no trabalho, pegar uma citação. Vou voltar aqui, por exemplo, aqui, ó. Carvalho conclui. Citação. Eu só pego as citações que eu faço no trabalho, tá? Então, isso é um artigo científico e que eu gostaria que vocês entregassem, né? A gente está aqui para orientar, a gente está aqui para, de repente, ajustar alguma coisa que tenha feito errado. O errado, ele acontece para você fazer o certo. Então, eu sou o tipo de professor que me coloca à disposição para ajudar os alunos. Mas, assim, precisa ter um pouquinho mais de vontade para fazer. Já estamos aí há 7 aulas e tem gente que não participou, não perguntou. Às vezes eu até entendo que você não pode participar da aula no sábado de manhã, mas na segunda-feira ou no domingo, pegar a aula gravada, olhar o que está sendo falado, discutir com o professor, mandar para o professor olhar, é o mínimo que você pode fazer, né? Então, repito, vamos dar ênfase agora. Vai faltar uma semana para entregar isso aqui, que é a parte da pesquisa, né? Que eu disse lá na aula passada. Você tem pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Quantitativa é quando você traz números, você entrega gráficos. Então, quantas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho remoto, né? Então, assim, eu estou falando de quantidade, quando eu faço gráfico, então é quantitativo. Eu vou fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas estão felizes, quantas que não estão. E aí eu utilizo técnicas estatísticas, como gráfico, né? Pesquisa qualitativa é descritiva. Aí o que importa na qualitativa, as observações, as opiniões, e elas não podem ser quantificáveis. Então, quando eu falo de qualitativa, eu falo sobre as opiniões. Então, você não vai ter gráfico. Talvez uma tabelinha, mas assim, você vai descrever as opiniões das pessoas durante a pesquisa, tá? A interpretação de fenômenos significativos são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Por exemplo, a minha pesquisa lá, que vocês acabaram de ver, ela é qualitativa. Eu escutei a opinião dos alunos, escutei a opinião dos professores, fiz observação de campo, participei de aulas durante um mês, foram 4 semanas assistindo aulas de professores, e aí eu cheguei à conclusão, tá? Então, assim, isso é pesquisa qualitativa. Então, se vocês forem mandar, ou melhor, se vocês forem fazer uma entrevista com um profissional da área, se vocês forem, de repente, fazer uma reunião por Skype, pelo Teams, Zoom, sei lá, você vai saber a opinião. Você quer saber a opinião das pessoas. Então, isso é o mais importante. Então, o questionário, de repente, com pesquisa, uma pesquisa aberta, você pode até fazer no Forms, pesquisas abertas, né? A pessoa vai escrever a opinião dela sobre o tema, então você não vai delimitar, então você faz lá um questionário com 10 perguntas abertas. Aqui não, aqui você já dá alternativa, você coloca alternativas, mais ou menos o que aconteceu na prova, para quê? Para que você consiga tabular, né? A prova de vocês, qual que foi a pesquisa que eu fiz? Quantitativa. Então, vocês responderam a prova, e lá no Forms eu consigo ver tudo. Eu consigo ver o tempo que você fez, quando que você entrou, eu consigo analisar você de tudo. Então, eu quantifiquei a sua nota, né? Está quantificada. Então, por isso que eu preciso, impreterivelmente, que vocês deem ênfase nisso, por favor. Quem não está fazendo artigo, que faça artigo científico, conforme o modelo que eu estou colocando aí, né? Vamos voltar lá em cima, para que a gente tenha delimitado. É esse modelo aqui. Quem ainda, tem gente que ainda nem fez essa parte aqui, né? Nem colocou título, nem tem autores, não fez o rodapézinho da instituição, o resumo, o abstract. O abstract é só a parte na língua inglesa, né? Você vai colocar em inglês, resumir, ou melhor, traduzir o seu resumo. Aí você tem a introdução com esses temas aqui, com esses tópicos.
Na introdução já tem citação de livro, galera, já tem aquelas citaçõezinhas que eu falei lá. Partir para metodologia. Gente, é super simples, é só responder essa parte aqui, tá? Já está na aula gravada anterior, vou gravar de novo, colocar lá no AVA, né? Ainda está com dúvida? Me aciona, tá? Então vocês precisam partir para isso aqui, ó, começar a responder essa parte. Modelo de estudo, descrição da amostra, instrumentos da pesquisa, procedimento da coleta de dados, tratamento dos dados e limitação do estudo. Podem usar o meu trabalho, o artigo que eu estou colocando lá, né? Por uma questão de direitos autorais, eu estou colocando o meu trabalho, porque fui eu que fiz o artigo, tá? Porque eu não posso colocar artigo de de um outro colega sem autorização. Só que você coloca no Google, você digita lá artigo científico sobre vendas. Você vai ter 1 milhão de artigos para você olhar, tá? Então, é isso que eu precisava dizer, é isso que eu precisava orientar vocês. Assim, se o teu artigo já não está nesse formato, nem precisa perguntar, já faça de novo. E me manda na segunda-feira ou na terça, durante a semana. Durante a semana eu vou estar mais tranquilo, porque a gente vai ter a semana do curso, então eu vou estar disponível aí para que vocês me mandem e ajustem e já fale sobre a pesquisa. E aplique essa pesquisa, tá? Você tem uma semana agora para fazer. Estou aqui à disposição, né? Como eu tinha falado anteriormente, aqui a gente vai ter agora 40 minutos e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvida sobre o trabalho, né, sobre a entrega, quem entregou e já sabe que está completamente fora do que a gente disse aqui, de um artigo científico, da base de um artigo, começa a fazer, né? Se quiser discutir, porque o objetivo hoje era isso aqui, né? Discutir a metodologia. Ah, professor, eu acho que eu vou fazer uma entrevista, eu acho que eu vou fazer uma reunião, vou fazer um questionário, eu acho que eu vou observar lá o meu trabalho, né? Então, precisa saber que tipo de pesquisa você vai fazer. Eu estou aqui à disposição. Professor, Pode falar. eu queria que você fizesse uma análise do trabalho que eu te mandei. Então, o trabalho que você me mandou é um estudo de caso, Uhum. né? Que nem eu te disse. O que você precisa fazer é pegar e montar nessa estrutura, tá? Sem capa. Você tem que montar nessa estruturazinha. Que nem o meu artigo foi anteriormente lá. Você tem que pegar aquelas informações e ir respondendo. Quer dizer, o que faltou? Citação, né? Autor de livro, né? Pegar 3 autores, pelo menos, de referência sobre o tema e montar um artigo científico. E ali você só falava sobre o tema, você não falou sobre a pesquisa, né? Não delimitou com citação. Então, você precisa pegar autores, número 1. O começo de tudo é montar um artigo, né? Montar conforme esse padrão aqui. O resuminho, o abstract, o título. Né? Esse eu coloquei. Mas a formatação, os assuntos que você está falando no seu resumo, eles só falam sobre o tema. Você não fez aquela delimitação, o tema, como que vai ser a pesquisa e a conclusão. Tá. Tá? É assim, a hora que você der uma olhada lá no artigo científico, você vai entender o que eu estou falando. O artigo, ele não fica falando só sobre o assunto, ele fala mais sobre a pesquisa, como é que vai ser a sua pesquisa. Então, pega esse meu artigo que eu coloquei lá, que eu vou botar de novo na aula de hoje, se não me engano, na aula 6 ou aula 7, eu vou colocar lá o artigo, é só você pegar as informações que você tem, né, que você fez como se fosse um estudo de caso, com capa, tal, você vai pegar aquelas informações, vai Professor, estar... acho que você está confundindo. Não foi o meu que teve capa, não.
Deixa eu ver quem que tá falando. É Letícia. Ah, eu tô confundindo com outra Letícia. Desculpa, é verdade. É que tem outra Letícia. Deixa eu ver o seu, peraí. O meu é da lucratividade na pandemia. Ah, tá, só um minuto. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô confundindo, porque ela falou que ia vir aqui e a outra Letícia mesmo. Peraí. Deixa eu confirmar aqui. Lucratividade na pandemia. Qual que é o seu semestre? É primeiro, projeto 1. A importância em manter-se lucratividade nos processos logísticos diante da pandemia. Isso. Legal, tá. Então você esquece tudo que eu falei. É outra Letícia, não é você. Você já fez no formatinho, né? Meus parabéns, você fez no formato. Vamos ver o seu resumo. O que eu coloquei aqui? Sim. Você fez no formato. Você fez no formatinho. Só que o seu resumo, ele não tem espaçamento e é formatação simples. Então você precisa. Eu não vou mostrar aqui porque não quero expor o seu trabalho. Tá. Mas assim, o seu resumo, você precisa fazer a formataçãozinha dele que está errado, que é formato simples, Tá. tá? Mas assim, a metodologia que você usou é qualitativa, né? Então você vai, deixa eu ver aqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer entrevista? Como que você vai? Eu pensei em elaborar um questionário no Forms mesmo. Legal. Aí, no seu caso, vai ser pesquisa aberta, né? Então, você vai saber a opinião. Então, o mais importante é você ver a opinião das pessoas com relação ao seu assunto. Aí você tem que achar as pessoas certas, né? A sua amostra você tem que acertar mesmo nas pessoas que você está buscando. Aí você deu sequência, as 3 palavras. Beleza, você foi assertiva, né, nas palavras, tá tudo tranquilo. Na introdução, o que eu anotei aqui? A introdução sua ficou um pouco. Tá faltando. Então, se você olhar lá o modelo que eu falei, você precisa. Mantenha o que você fez aqui, mas você precisa colocar um pouquinho mais de informações que você viu no começo da aula, que eu vi que a introdução tem vários outros tópicos. Sim. Então, faltou alguns tópicos na introdução e sempre que você entregar um trabalho, coloca a sua referência bibliográfica. Né? Você botou Videira aqui, Sim. né, a citação, e pelo menos 3 autores, você tem que pegar mais 2, continue escrevendo a sua introdução, da maneira que você está fazendo, e coloca mais 2 citações de autores, mais 2 autores aí, pelo menos uma citaçãozinha só desses autores. Continue escrevendo a introdução da maneira que você está fazendo, perfeita. Depois já parte para a metodologia. Tá. Tá bom? Tá Mas bom. me desculpa pela confusão aí, porque eu confundi com uma outra Letícia que ia entrar hoje, eu ia orientar que ela fez capa. Você está no caminho. É só continuar escrevendo. E assim, não esqueça que os 3 autores, que você colocou um aqui, eu vou te dar dicas sobre um na área de logística. Balu. Ronald Balu. Ele é sensacional. Samir Kaed também é muito bom na área de logística. E assim, me manda o WhatsApp, manda e-mail, professor, eu escrevi já, terminei a introdução, já estou na metodologia, veja a minha metodologia. A sua metodologia vai ser simples, né? E pega aquela parte que eu coloquei lá no começo da aula e responde aqueles tópicozinhos, Tá. tá? E assim, parabéns, é isso aí, você está fazendo certo e é só um ajuste, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém?
Mais alguma dúvida? Estou à disposição aí, gente. Não tenham vergonha, não. Fala. A gente tá junto nesse barco também. Não tô puxando a orelha de ninguém. A intenção é que todo mundo tire 10, todo mundo passe. Eu não tenho prazer nenhum de dar nota ruim. Eu dei um desconto por causa da pandemia. Eu dei um desconto porque muita gente estava com dificuldade sobre o link, né? Isso já tem 3 aulas que já está explicado, né? Que é por esse link aí da aula 1 do AVA, né? Mesmo assim, eu dei um descontinho nessa nota, mas na próxima, né? Que nem a minha amiga Letícia fez agora, seguiu, né? As delimitações do que precisa ser feito, você também tem que fazer. É só ajustar. É mais fácil fazer um artigo científico do que um estudo de caso, um TCC, é bem mais fácil. Tá? Então, assim, Professor, pode falar. tudo bem? É o Fabiano. Ô, Fabiano, tudo bem? Beleza. Professor, Fala. na sua pesquisa que mostrou agora há pouco, que você mostrou agora há pouco, ali Uhum. na parte de autores, esse trabalho está sendo feito por 3 pessoas, né? Então você enumerou um, dois, três, né? Uhum. E no meu caso, que eu estou fazendo, Um, um, sozinho, eu vou colocar um. Então eu não vou colocar o meu nome entre vai sim, parênteses o nome da faculdade, nem meu e-mail. Então vai ser da vai mesma sim, maneira que vai você sim, fez. vai sim. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui para você. Aqui. O que que você vai fazer? Vamos voltar lá. Você vai ter só o número 1, meu amigo. Então tá lá, Marcos Camargo de Aguiar, número 1. Quer dizer o quê? Vai ser só um autor. E aqui embaixo, você vai colocar a faculdade Anhanguera e seu e-mail, da mesma maneira. Entendeu? Assim como está o seu trabalho. Assim como está o meu trabalho. Ah, Então, ok. Então, qualquer artigo que você pesquisar, qualquer artigo tem essa formatação de numeração. Às vezes tem um, às vezes tem dois, geralmente é até três, né? Porque dependendo da revista que você vai publicar, as revistas normalmente permitem até 3 autores, mais que isso é difícil. Aqui na faculdade, por exemplo, tem gente que pediu autorização, fez com 4, e assim por diante. Então, fica só um aqui, ó. Ficaria só o Marcos, né? E aqui embaixo a mesma coisa. porque eu tenho alguns slides, a estrutura do artigo, Hum, do ABA, aí eu estou aqui na parte de formatação. O artigo completo deve possuir um mínimo de 8 páginas e não deve exceder 20 páginas. As margens, entre parênteses, superior, inferior, lateral esquerdo, lateral direito, deve ter 2,5 cm. O uhum, tamanho da página deve ser A4 preterivelmente. Beleza. Logo, título deve estar na primeira linha da primeira página, em posição centralizada, em tipo de fonte Times New Roman. Inclusive, eu lhe perguntei pelo WhatsApp nessa semana, lembra, né? sim, né? Beleza. Aí passamos ao seguinte ponto. Tamanho 15, em negrito, com a primeira letra maiúscula, as demais letras em minúsculo. Beleza, isso aqui está claro. Daí segue, nome dos autores. Eu estou vendo aqui nos slides que estão ali no AVA. Nome dos autores. Nome do primeiro autor deve vir 2 linhas abaixo do título, ou 24 pontos. Isso está em parênteses, né? Centralizado, com letras Times New Roman, tamanho 10, com primeira letra de cada nome maiúsculo e o restante em minúsculo. Em negrito, seguido da sigla da instituição, entre parênteses e e-mail do autor. E foi por isso que eu lhe passei dessa maneira, porque eu Ah, segui tá. a informação que está aqui. Essa formatação é como que a ABNT ela te orienta. Então, é um descritivo da ABNT. Uhum. E algumas pessoas também fizeram a mesma coisa, é normal. Tanto que eu não tirei ponto disso aí. Isso aí eu não tiro ponto. Ah, legal. Não pode ter certeza que isso aí eu não vou tirar ponto. É só Beleza. por quê? Porque essa formataçãozinha aqui é um padrão. Porque como essas normas ABNT, geralmente a norma em si, ela demora para ser atualizada, os padrões hoje de revista para artigo científico, elas só fazem essa referência aqui, que eu estou Tá? passando para vocês. Da Então, maneira que você está fazendo, é a isso. maneira que eu estou fazendo aqui é o modelo, você pode pegar aí 800 artigos científicos, a maioria usa essa Uhum. maneira. Tá Mas bem. tem revista, cara, tem revista que pede para fazer dessa maneira aí, ainda, Sim, né? sim.
Tem revista que ainda segue o formatozinho aí que eu te passei. Quem fez esse formato ou quem não fez, eu não tirei ponto. Isso aí não vou tirar ponto. O que eu quero saber é o conteúdo do seu artigo. Eu só estou pedindo para fazer nesse formato, por quê? Porque terminando o artigo, você vai poder, e eu estou aqui para fazer isso, para te ajudar, a publicar isso numa revista, entendeu? Uhum. Então, dependendo da revista também, tem revista que eu publiquei já, que os caras já pedem para fazer outra citação de autor. Para você ter uma ideia, fica um autor de um lado, outro. Isso aí depende da revista. Então, não é uma coisa que eu vou tirar ponto de você, tá? Perfeito, Mas professor. assim, para o próximo, vamos seguir esse padrão, porque daí você seguindo esse padrão vai ser mais fácil de eu te orientar a escrever, ou melhor, submeter uma revista. Eu vou fazer algumas correções Tá. no meu trabalho. Uma coisa que eu senti falta, grosso mesmo, são os autores. Sim, sim, eu vou fazer no dia de hoje, porque eu vou fazer as citações e a minha bibliográfica, né? Aham. Tem como fazer mais que isso. Realmente, professor, olha, além de estar fazendo sozinho, isso não me possibilita, na verdade, de dar continuidade ao trabalho. Assim, eu não consegui alinhar com minhas filhas, que são as únicas pessoas que poderiam me ajudar, inclusive uma está na faculdade também, mas eu não consegui alinhar a questão dela vir até mim para poder ajudar, enfim. Então, eu estou, como eu passei as informações lá pelo WhatsApp, eu estou correndo atrás e dando o melhor que eu posso, professor, Eu para sei poder disso, meu amigo. Eu sei. estar dentro daquilo que é requerido, daquilo que você espera, né? A mesma pontuação, eu sei a situação que você está vivendo, e aí pode me colocar no circuito aí. Você sabe que eu não tenho frescura de responder. Às vezes eu não respondo porque acabou a bateria, que meu celular não é iPhone, então às vezes acaba a bateria e tal, e não é. Às vezes acontece de eu não responder, mas tô com essa dúvida, professor. Tá legal essa parte? Papapá, vamos junto, né? Eu sei da Inclusive, situação que você está vivendo, eu entendo, fique tranquilo. Uma única coisa que eu fiz uma observação é que eu acho que você tem que fazer um outro artigo. Eu não me lembro se é do primeiro ou do segundo semestre que você deveria ter feito. Não sei se você observou isso. do primeiro, do segundo semestre. Eu reparei lá que você ficou em um outro semestre em projeto integrado. Você está no quarto, e, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas confere isso daí. E Então, até inclusive, essa dúvida era para eu para tirar também com você Uhum. naquela comunicação pelo WhatsApp, eu acabei esquecendo. Uhum. Eu estou fazendo o projeto 3 e o 4 nesse semestre. Então, no 3 você teria que fazer um outro artigo com os assuntos. São 2 artigos, São então? dois artigos inéditos, Entendi. entendeu? Então, por exemplo, você já não entregou. Eu acho que foi do 3 que você não entregou. Não, Eu deixei lá como não entregue. Então, ficou como não entregue. Então, para que você não seja prejudicado, para não aqui daí a próxima entrega ficar zerada, tenta fazer um outro artigo buscando os assuntos relacionados às matérias do terceiro, tá? Tem que pensar num outro tema e fazer um outro artigo, é uma outra entrega, entendeu? dentro da área de logística também. Dentro da é a mesma coisa que você está fazendo para o quarto, Tá. mas você vai fazer Eu fiquei com um outro zero, artigo. então, no projeto 3? Oi? Eu fiquei com zero no projeto 3? Como é que fica essa situação, então? Eu vou Não, demonstrar para mim, exame? Como é que é isso? então, ficou não entregue, né? Como não foi entregue, ficou em Ficou suspenso. Ficou como se você não tivesse entregue o trabalho. tá. Então, ficou sem entrega. O que eu te oriento a fazer é, de repente, aproveitar aí essa. Porque a gente tinha um tempo para entregar a nota até ontem. Então, não tem como mudar isso, porque não houve entrega. O que deveria acontecer é ver se você consegue montar até terça-feira, que seja, e começar a fazer, começar a dar sequência nesse artigo. Tá. No É, projeto. é difícil, mas assim, não tem muito o que fazer, né? Porque são duas entregas que você tinha que ter feito. Não foi só o seu caso, teve gente que também não se atentou ao fato de que tinha projetos do passado e não entregou,
Teve até uma garota, que é a menina que eu achei que ia entrar hoje, que entrou em contato comigo, foi na quarta-feira, que ela tinha visto na quarta-feira, que era para fazer. Eu falei, você tem que entregar um artigo. Ela conseguiu fazer lá em um dia e me entregou até ontem, que era o limite, entendeu? Então, nos mesmos moldes do projeto 4, correto? Isso, a mesma coisa, só o tema. Com aquela mesma receitinha de bolo que foi falado agora Isso, há pouco. isso, isso. A mesma receita que você tem aí, Tá bem. você vai fazer para o outro artigo. Tá bom. E nesse caso, só para ficar claro na minha mente, projeto 3 eu não entreguei, fiquei sem nota. Como fica de agora em diante? Eu vou direto para exame, eu tenho uma outra oportunidade? Não, você tem mais uma entrega, que é a entrega final. Né? Você tem até a entrega final. No seu caso, pela condição que você está, pela situação que você está vivendo, de repente você me entregando até terça-feira, eu posso mandar para o coordenador para perguntar se ele autoriza alguma retificação ou alguma coisa nesse sentido. Eu Não, me perfeito, prontifico a fazer isso. não, perfeito, perfeito. Tá? Já me agradeço de antemão pela boa Tá? vontade, porque muito me preocupa essa questão. Na Porque verdade, o aluno, quando o aluno tem a postura que você tem de participar das aulas, não que necessariamente eu obrigue os alunos a estarem presentes na aula no sábado de manhã, mas pelo menos assistir a aula, você ainda fica aqui presente, tira suas dúvidas, né? Tá aí nessa situação, tentando fazer no momento complicado, eu já passei por isso, tive um problema parecido com o teu, sei a dificuldade que é, e assim, o professor está aqui para ajudar aquele aluno que quer produzir. Então, eu me prontifico, eu não te garanto 100%, porque vai depender, né, da avaliação lá seria do professor Cristiano? Vai passar Isso, pelo crivo professor. dele. Vai passar pelo crivo dele, se ele Entendi. autorizar, Tá. a gente Inclusive, coloca lógico que a nota vai ter que ser de acordo com vai ser atrasada, então não vai ser os 2.500 pontos, mas assim, você não ficaria sem nota. Então, uma pena que eu vou estragar o seu feriado, né? não, de jeito nenhum, professor. Tá Tempo bom? é o que eu mais tenho no presente momento. Inclusive, Infelizmente, né, meu amigo? infelizmente, o tempo que eu mais tenho agora. Inclusive, eu quero reiterar que eu tenho o atestado médico, válido por Tá. 60 dias, caso ele precise. Eu nem vou conversar com ele, porque eu tenho ele no meu WhatsApp também. Inclusive, eu Uhum. conversei com ele no outro dia, porque o AVA estava com problema e ele passou para mim os links, né? Uhum. E acabou dando tudo certo nas duas provas que tinha no mesmo dia. Uhum. Mas então, eu vou correr atrás disso, vou fazer novamente mais um artigo e mais os ajustes daquilo que eu já entreguei. Tá. E vou deixar que você passe com ele, porque para não passar justamente sobre, não passar por cima daquilo das informações que você vai passar para ele. Mas eu Não, tenho, tranquilo, caso cara. precise, professor, o meu atestado médico, tá? Tá. Porque o que aconteceu? Eu entrei 2, 3 semanas atrasado por conta que eu estava muito ruim mesmo, Uhum. sentia dor à beça, não tinha como me concentrar. Eu ainda assim tenho que ficar com o pé para cima. Bom, você sabe como é. Nós Sei. já conversamos sobre isso. Então me incomoda demais mesmo. Até para dar continuidade a alguma coisa, eu tenho que ficar com o pé 24 horas para cima, para que ele não enche, para que, Tá. enfim. E isso Não, você estava fique atrapalhando um pouquinho. tranquilo. Então, estou fazendo aquela gestão do meu tempo, Sim. faço uma coisa aqui, faço outra coisa ali, coisa e tal, mas dando prioridade para Tá. a minha vida César, acadêmica. César, eu vou passar o seu caso para o coordenador, até mesmo a dificuldade que você tem, e fique tranquilo, a gente continua conversando aí pelo Zap, a gente fala direto pelo Zap, Tá bom, e professor. na terça-feira, porque como a gente está no feriado, tudo, na terça-feira de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar em contato com ele, explicar a situação, sua dificuldade, fique tranquilo. Tá bem, professor. Tá Tá, jóia. E, bom, e eu vou dar continuidade, vou fazer a minha parte também. tá Obrigado bom, pelas explicações. Eu não sei se você se lembra, mas, bom, esse é o terceiro semestre que eu tenho aula com você. Eu me sinto muito grato por tudo o conhecimento que você me passou. Aprendi muito lá em licitações, lembra? Licitações? Pô, lembro, te agradeço pelas Inclusive, palavras. a minha nota foi uma das maiores, lembra? Lembro. Você mesmo elogiou. Sim, 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 com certeza. Por isso que eu te falo, quando o aluno tem essa produtividade, quando é uma pessoa que está afim de conhecer, de aprender,
eu vou junto. Pode ficar tranquilo que nós estamos juntos sempre. E te agradeço pelas palavras aí. Aprendemos muito, viu, professor? Aprendemos muito e ainda continuamos aprendendo através do seu conhecimento, transformando Feliz. a gente Eu que aprendo com vocês. melhores profissionais e pessoas. Obrigado, professor. A gente vai se Obrigado, meu falando, amigo. viu? Bom final de semana para você e para todos os colegas aí da aula também. Para você também. Melhoras, meu amigo. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Mais alguma dúvida, galera? Bom, tá aí. Só para frisar, pela última vez, esse é o modelo, essa é a estrutura de um artigo científico que eu solicito que vocês desenvolvam, tá? Repetindo, não tirei nota nessa primeira entrega, não tirei nota por questões, por exemplo, ele falou, coloca os autores. Eu dei essa ênfase, por quê? Porque os artigos científicos, vamos dizer assim, de 5 anos para cá, seguem essa delimitação da revista, tá? Então, usem o meu artigo, use e abuse do meu artigo. Como é que o professor colocou aqui? O que ele falou ali? E assim, repito, assim como o César citou, a Letícia, que fez muito bem, o artigo ele é autoral, ele é inédito, ele é seu. Por mais que você pegue alguma parte de outro artigo, ou até mesmo alguma coisa que você veja na internet, transfere com as suas palavras, tá? Eu não vou aliviar para quem fizer plágio na próxima entrega. Plágio é crime, tá? Então, teve gente, vocês já repararam sobre isso. Teve ministro que perdeu o ministério porque foi identificado que o trabalho científico que ele fez no mestrado, que é exatamente o que vocês estão fazendo, tá? Aliás, vou botar um parêntese aqui. Muita gente sai da faculdade direto para o mestrado, né? O que você vai fazer no mestrado? Eu passei 2 anos fazendo isso aqui, né? Na verdade, é lógico que o rigor vai ser maior, mas você vai fazer isso aqui. Pós-graduação, você vai fazer isso aqui, tá? Então, assim, esse é o modelo que as instituições utilizam hoje para que você possa ser certificado. Então, se você está no primeiro semestre, no segundo você vai fazer um outro artigo, no terceiro. Depende do professor, né? Eu dou ênfase no artigo científico, que eu já te preparo para o quarto. Por que eu faço o artigo? Porque assim, no quarto semestre, você vai ter que entregar um artigo. Então, tem uma galera aí do quarto semestre, você vê que ninguém veio aqui tirar dúvida hoje, porque 99% das entregas do quarto, do terceiro e do quarto semestre foram perfeitas, né? Principalmente do quarto, porque eles já tiveram aula no segundo, já tiveram aula no terceiro, nessa metodologia, tá? Então, talvez no primeiro semestre você tenha um pouquinho mais de dificuldade, né? Quando a primeira vez que você está dando atenção, né? Tem gente que está no segundo, é a primeira vez que está vendo um artigo científico. A hora que você pega, a hora que você entende, fica fácil, né? E a hora que você chegar lá no final, você vai conseguir desenvolver com mais tranquilidade, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Vou ficar à disposição sempre que necessário no WhatsApp, no e-mail, quer dizer, eu sempre me coloco à disposição de vocês e eu sou parceiro, então eu estou junto. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar, estou disponível. E na próxima semana eu preciso que vocês entreguem a pesquisa. Então, corram atrás, né? Faça que nem a minha amiga Letícia aí, que vai fazer, eu defini qualitativa, vou fazer uma entrevista, né? Vou mandar pelo Forms, um questionário de perguntas abertas, né? Então, assim, delimita, faz e desenvolve, tá bom? Então é isso. Como ninguém mais tem dúvida, mais alguém tem dúvida ou não? César, já falei. Sabrina Silva, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Não? Então é isso.
Agradeço mais uma vez. Um bom feriado a vocês aí. Precisando, eu estou à disposição.